porque eu vou estender o assunto, vou sair agora da América do Norte, descer um pouquinho para a América do Sul, Juliana, e eu já volto a te consultar. Falando de um outro assunto, uma variação do tema sem sair do tom, ainda dentro de economia, a gente toca na Argentina. O país alcançou um acordo de 20 bilhões de dólares com o FMI e anunciou a flexibilização dos controles cambiais. Além disso, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos visita o país na próxima segunda-feira. Vamos ver a reportagem. A Argentina alcançou um acordo de 20 bilhões de dólares com o FMI e a flexibilização dos controles cambiais. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo ministro da Economia, Luiz Caputo. Esse valor equivale a 117,5 bilhões de reais. O empréstimo, que ainda precisa do aval do Conselho do Fundo, permitirá a recapitalização do Banco Central para ter uma moeda mais saudável e continuar o processo de desinflação, disse Luiz Caputo. O dólar poderá flutuar dentro de uma banda móvel entre 1.000 e 1.400 pesos, cujos limites serão ampliados a um ritmo de 1% ao mês, detalhou o Banco Central em um comunicado. Nesta sexta-feira, o dólar oficial estava cotado a 1.097 pesos argentinos, enquanto o informal, chamado de blue, estava em 1.375 pesos por dólar. Com isso, é eliminado o dólar diferencial para exportadores e são retiradas as restrições cambiais para pessoas físicas. Além disso, fica permitida a distribuição de lucros a acionistas estrangeiros, a partir dos exercícios financeiros iniciados este ano, e são flexibilizados os prazos para o pagamento de operações de comércio exterior. Do total do empréstimo, o FMI desembolsará 15 bilhões de dólares para livre disponibilidade este ano. O ministro Caputo havia manifestado o desejo de que o fundo liberasse um desembolso inicial superior a 40% do acordo, para pagar obrigações com o próprio FMI e fortalecer as reservas do Banco Central em meio a uma corrida contra o peso. Em meio às turbulências financeiras internacionais provocadas pela política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é esperada na segunda-feira a visita a Buenos Aires do secretário do Tesouro, Scott Bessent. O secretário viaja ao país sul-americano para oferecer seu apoio total às audaciosas reformas econômicas da Argentina, informou um comunicado de sua pasta. Em março, a inflação da Argentina subiu para 3,7%, impulsionada por setores como educação, alimentos e bebidas. A inflação na Argentina subiu para 3,7% em março, acima dos 2,4% de fevereiro. Na variação anual, a inflação no país foi de 55,9% em março, abaixo dos 66,9% em 12 meses de fevereiro. Os números são do Instituto de Estatística, o INDEC. O índice superou a barreira dos 3% pela primeira vez desde setembro. A inflação mensal sofreu um repique pelo segundo mês consecutivo. A notícia surge em um mês sacudido por turbulências no âmbito doméstico, diante da sangria de reservas do Banco Central e da expectativa por eventuais modificações no regime cambiário após o acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI. A inflação foi impulsionada pelos setores da educação e alimentos e bebidas. Após o primeiro ano do governo Milei, a inflação passou de 211% ao ano de 2023 para 117% em 2024. Eu volto a conversar com a Mariana Almeida, nossa comentarista de política e economia. Mariana, explica para a gente o significado dessa medida de flutuação do câmbio e o que isso impacta na economia argentina e principalmente no modo de como o argentino lida ali com a sua moeda, né? Quando a gente tem uma insegurança, a gente parte para um porto seguro. E historicamente falando, o dólar sempre fez um papel preponderante aí nessa história, não é verdade?
Exatamente, Favale, você já trouxe o principal fator, que é justamente a confiança da moeda argentina. E aí vamos pensar assim, para qualquer país, a confiança na sua moeda ela é fundamental para atrair investidores e para todo o processo de relacionamento de comércio exterior. Por quê? Porque qualquer preço tem a ver, o custo de alguma coisa tem a ver com o custo efetivamente da compra ou da venda daquilo, mas vezes o câmbio, né? Depende de quanto, porque se eu venho de fora e vendo dólar para comprar alguma coisa na economia, eu preciso saber depois, quando eu quiser sair, quanto que eu vou ter que pagar para comprar o dólar. Então, essa relação do câmbio ela é fundamental para a conta de qualquer investimento nacional. Numa economia internacional como a que a gente vive, tão integrada, para a Argentina é fundamental, para qualquer país, mas para a Argentina também é fundamental ter essa estabilidade. Pois bem, a questão é que a Argentina ela tem uma dificuldade com a confiança da moeda nacional há muito tempo. Desde a década de 90, eles não resolveram plenamente essa conta. Lá, quando tinha hiperinflação, aqui no Brasil também teve, foi quando a gente adotou o real. Bom, eles não saíram dessa situação de incerteza e usaram um método bem radical, digamos assim, que foi para tentar estabilizar e dar confiança. Em algum momento eles falaram, a gente confia tanto na nossa moeda que a gente vai deixar você usar tanto a nossa moeda quanto o dólar. Como você disse, Favale, como todo mundo sempre corre para o dólar, falou, não precisa correr para o dólar, fica aqui na economia nacional mesmo e usa o dólar também. Resultado, é uma economia que opera com duas moedas. E isso significa que se em algum momento tem alguma incerteza com relação à moeda argentina, e já aconteceu várias vezes, acaba acontecendo que os agentes no dia a dia não querem usar o peso, querem usar só dólar. Estou vendendo lá e falo, não vou vender por pesos, prefiro só dólar. E isso vai gerando uma grande insegurança e o governo tenta ficar controlando. Por isso que na Argentina tem vários dólares, né? Tem o dólar para o exportador, tem o dólar do investidor, tem o dólar do dia a dia, tem o dólar oficial, o chamado dólar blue, que é o dólar que circula no dia a dia lá para quem faz vendas. A medida atual está tentando fazer o quê? Reduzir essas múltiplas diferenças de dólares para tentar dar mais ancoragem a qual que é o preço, para que quem faz conta possa confiar mais em qual o valor da moeda argentina que ele vai ter que considerar. E aí criaram essa banda. Por que a banda? Porque ela vai mais ou menos do patamar do dólar oficial até o patamar do dólar blue, do dólar que está em circulação na Argentina. E eles vão tentar, com essa medida, fazer as intervenções necessárias no dia a dia e garantir exatamente isso, confiança. Confiança no quê? No valor da moeda. Para quê? Para que as pessoas saibam fazer conta de quanto custa fazer transação econômica lá no país. Agora, Mariana, uma das últimas reportagens aí, antes de você falar, mostrava o apoio dos Estados Unidos e do FMI. Isso torna a vida do Javier Milei, presidente da Argentina, um pouco mais fácil para conseguir essa credibilidade junto ao mercado? Porque para entrar dólares na Argentina, o Banco Central argentino não imprime dólar. Você tem que trazer por meio de investidor estrangeiro. E o investidor só leva dólar para a Argentina ou para qualquer outro país à base da confiança. Essa missão, saindo da Casa Branca e chegando em Buenos Aires, apertando a mão do Milei, e também a sinalização de que o FMI vai colocar mais 20 bilhões de dólares ali como mais uma parcela de empréstimo, isso melhora o capital aí de confiança de Milei ou da Argentina para o investidor externo? Com certeza, esse é o ponto principal. Não tem como fazer política cambial desse tipo que está traduzindo, né? Que ainda tem algum tipo de... Porque tem banda, mas ela está definindo dois limites. Eu quero que você confie nesses dois limites. Tá bom, como que você vai confiar? É no equilíbrio da oferta e demanda entre as duas moedas. É um produto também, oferta e demanda entre pesos e dólares. O que acontece? Se não tem dólar entrando, se não tem FMI, não tem governo americano... Com que o governo argentino pode trabalhar? Com restrição do peso. Ele poderia contrair a oferta de pesos para o peso valer mais. Mas como as pessoas nem querem usar o peso, é muito pouco eficaz essa medida. O jeito que realmente o governo argentino vai ter para garantir essa banda é toda vez que começar muita gente a querer comprar dólar, ter alguma possibilidade de vender dólar. Só que daí ele tem que ter dólar para vender. E é aí que essas amizades fazem toda a diferença, porque ter o acordo com o FMI, ter o Scott Bessent ali apertando a mão e dizendo, olha, a gente vai estar aqui observando, vamos acompanhar, temos interesse que dê certo, faz muita diferença. Porque é isso, no jogo cambial, o que importa é a disponibilidade de moeda e da moeda que tem mais peso e que vai ter mais controle, assim, que vai ter mais efeito aí no final das contas, que é a mais desejada, que nesse caso é o dólar. Então, sim, é muito significativo que esses acordos estejam saindo agora. Fazer a política das bandas sem esse acordo seria uma promessa sem fundo, quase como a gente brinca, né? Vender terreno na lua. Eu quero que seja esse valor do peso. Como é que você garante?
Para garantir tem que ter dólar, para ter dólar eu tenho que estar conversando com quem tem dólar, e esse é os Estados Unidos ou o Fundo Monetário a partir dos seus mecanismos de acesso aí ao dólar. Mariana, entender a Argentina não é nada fácil, então eu vou propor aqui quase que uma mesa redonda. Segura aí que eu queria colocar nessa conversa de novo a professora Juliana Inhas, que leciona economia no INSPER. Professora, a gente está vendo acordo com o FMI, visita do secretário do Tesouro a Javier Milei, o que é muito importante para o capital político dele, de confiança. Mas, de novo, repito a pergunta que eu fiz a você quando a gente falava de Estados Unidos. Vamos olhar das fronteiras da Argentina para dentro? Essa situação, principalmente chegando a uma bolada do FMI, 20 bilhões de dólares, isso ajuda a Argentina a conter a inflação, que é o grande fantasma da história contemporânea argentina? Olha, pode ajudar a Argentina desde que, claro, eles consigam utilizar adequadamente esse benefício, né, quase que esse grande apoio que eles recebem hoje, tanto do FMI quanto da própria economia americana, para conseguir continuar, fazer reformas e tentar conter aí, resolver parte dos problemas que a Argentina tem historicamente, né? Então, nesse aspecto, a gente pode sim, em algum momento, ter benefício, só que o momento é um momento extremamente incerto, né? A gente sabe que a efetivação desse pacote de tarifas, se acontecer, né, porque a gente tem aí já sinalizações inúmeras de idas e vindas, né, por parte da economia americana, mas se acontecer, isso também afeta a economia argentina, e talvez não diretamente pelas tarifas que sejam impostas a eles, mas por todas as tarifas que podem fazer com que o preço, então, o preço mundial, né, a inflação mundial suba. Então, a gente também tem esse elemento que deve ser considerado. Nesse momento, essa ajuda do FMI é muito importante. Como a Mariana bem disse, existem sinalizações assim importantíssimas de que a economia americana está endossando muito esse processo e esse ajuste na economia argentina, mas é um momento de turbulência. A volatilidade acontece, ela existe, e agora, nesse momento, com taxas de câmbio dentro dessas bandas, como a Mariana muito bem explicou, a volatilidade também vai acontecer, né? Então, é importantíssimo que a economia argentina consiga levar à frente todo aquele pacote de reformas, mas os dados aí para março já começam a sinalizar uma inflação aí superior àquela que era desejada. É um elemento aí de atenção, sem dúvida, é um elemento de atenção para entender como é que as coisas vão ficar daqui para frente, porque em algum momento, sem conseguir progredir nesse tipo de agenda de ajuste, tanto fiscal quanto o próprio ajuste monetário, esse dinheiro aí pode ir pelo ralo muito, muito, muito rápido. Juliana, eu queria colocar a Mariana na conversa, já que você foi tão elogiosa a ela, e ela merece os elogios, claro, colocar a Mariana na conversa, a quem eu passo a palavra para vocês conversarem. Obrigada, Favalli. Prazer falar com você, Ju. Também é ótimo poder conversar com você aqui no Times Brasil. Eu concordo, na verdade, com o que você estava dizendo sobre o timing, né? Você estava trazendo, fazer essa política agora, porque no fundo é uma aposta, né? O modelo do Milei foi, eu vou conter a inflação por restrição forte, ele cortou gastos, ele provocou uma recessão mesmo na Argentina inicialmente, né? Aumentou pobreza, aumentou os problemas ali em várias camadas, e agora seria o momento de tentar crescer e optando por essa ideia do investimento. Mas é um momento de muita insegurança, né? E fica muito tudo ali no fio da navalha. Se o investidor externo não faz essa migração, porque é para ele esse sinal, né? Das bandas, etc. Se ele não faz, qual que é a alternativa que sobra para o governo Milei para tentar resgatar aí um pouco o crescimento e a força da economia argentina? Você vê outra alternativa ou a gente vai acabar ficando com uma coisa meio parada mesmo nesse chove não molha que algumas vezes a gente acaba tendo? A Argentina viveu ainda muitos anos nesse lugar meio que nem cresce, nem gera confiança mesmo efetiva de médio prazo. Mari, eu acho que, sem dúvida, se não der certo a estratégia, porque, como você bem disse, o que ele está querendo é trazer o investidor externo e ele está tentando se aproximar cada vez mais do que seria, talvez, um ambiente econômico um pouco mais agradável e mais propício a esse investidor. Então, tira essa restrição cambial que distorce demais, né, toda a relação
de preços, inclusive o preço entre as moedas, principalmente, mas existem outros tantos desdobramentos. Então, se essa estratégia não der certo, muito provavelmente para que ele consiga fazer a Argentina crescer do jeito que ele gostaria, ele vai ter que provavelmente dar passos atrás nas medidas que ele imaginava fazer, né? Ele não vai ter como escapar muito, como você mesma mencionou. A política monetária lá, ela é pouco eficaz, porque as pessoas trabalham muito mais com o dólar do que com a própria moeda, então isso faz com que os impactos sejam menores. A alternativa que sobra é usar a máquina pública para aquecer a economia, só que já é uma economia que tem suas deteriorações, né? Tem todos os seus inúmeros problemas, inclusive fiscais. Então, parece que me parece que é um caminho que, se der errado essa história de trazer o investidor, de conseguir se reposicionar dentro de um mercado internacional, mostrando que existem benefícios, né, de se estar na economia argentina, o risco desse pacote todo, de todo esse sacrifício, que no final das contas foi um grande sacrifício para a sociedade, de tentar achar novamente um caminho saudável, ele me parece inócuo, né? Se ele quiser crescer, ele talvez vai ter que dar passos atrás. E se ele continuar nesse caminho dos ajustes, ele corre o risco de fazer com que a economia permaneça durante mais um tempo nesse modo sem crescimento ou um crescimento muito baixo, que não vai conseguir tirar a economia socialmente desse momento. Queria agradecer aqui as respostas da professora Juliana Inhas. Ela leciona economia no INSPER, assim como também agradeço a Mariana Almeida, a nossa comentarista de política e economia. Boa noite e uma ótima sexta-feira. Não, já foi, né? Hoje é ótimo sábado para as duas. Um final de semana melhor ainda para todo mundo. Estou parado no tempo ainda, sexta-feira, já é sábado. Tchau, meninas, até a próxima.